Olá, pessoal! Neste vídeo eu vou fazer a diferenciação entre o crime de corrupção passiva e o crime de concussão. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de me seguir lá no Instagram, prof.samirafontes. Tanto o crime de corrupção passiva como o de concussão são crimes próprios, crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. Mas o que são crimes próprios? São aqueles que só podem ser praticados por um grupo de pessoas que tenham em comum alguma qualidade especial, que no nosso caso é ser funcionário público. Então, eu vou colocar para vocês na tela os dois dispositivos para que a gente possa compará-los. Eu vou fazer a leitura de cada um deles, mas logo no início eu já vou adiantar que eles são praticamente idênticos. O que muda entre eles é o verbo. Por isso que é muito importante, no momento do estudo, você memorizar quais são os verbos dos tipos penais, porque às vezes, mudando o verbo, já muda o tipo penal. E é o caso desses dois crimes que nós estamos analisando. Crime de concussão, artigo 316 do Código Penal, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa. Já o crime de corrupção passiva, que está no artigo 317, é solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem, pena de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, a parte que está em preto é totalmente igual, todas as elementares do tipo são iguais, como eu falei, só com a diferenciação do verbo. Vamos começar pela corrupção passiva, que é um crime que tem por bem jurídico tutelado a administração pública, a moralidade e a probidade da administração pública. Ou seja, busca-se aqui funcionários públicos, agentes públicos que sejam probos, porque não é lícito que eles solicitem, recebam ou aceitem promessa de vantagem indevida no desempenho de suas funções. O sujeito ativo, então, aqui é o funcionário público e o sujeito passivo é o Estado, a administração pública. E, secundariamente, pode ou não ter por vítima o particular. Depende aqui do verbo praticado. Vamos olhar a primeira figura, que é o verbo solicitar. Nessa situação, o funcionário público, ele toma a iniciativa, ele solicita ao particular alguma vantagem indevida para praticar ou não praticar alguma conduta ali inerente às suas funções. Então, claro, ele tem que ser competente, ele tem que ter atribuição para praticar ou deixar de praticar aquele ato que ele está comercializando. Vamos a um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que uma pessoa está em alta velocidade e aí o funcionário público pare para multá-lo. No momento em que ele está se preparando para multar, ele diz ao particular: bom, só que se você me der um cafezinho, eu posso deixar de te multar, e dá aquele sorriso simpático. Nesse momento, o particular pensa: é mais barato eu pagar o cafezinho dele do que pagar por essa multa, até porque dependendo do excesso de velocidade, a multa é bem alta. E aí o particular acaba aceitando e pagando a vantagem indevida. Nessa situação, então, o funcionário público, ele praticou corrupção passiva. Pergunto a vocês, e o particular? Praticou algum crime? E a resposta é não, por falta de previsão legal. Vamos para as próximas condutas, receber ou aceitar promessa de tal vantagem. Nessas duas condutas, o funcionário público ele não toma iniciativa. Quem toma a iniciativa é o particular, ele é o corruptor e está tentando o quê? Corromper o funcionário público. Então, o particular, ele promete uma vantagem ou ele oferece uma vantagem devida.
que o funcionário público pode ou não acabar aceitando. O funcionário público, se ele receber a vantagem indevida ou se ele aceitar a promessa de uma vantagem futura, ele pratica corrupção passiva. E o particular, nessas duas situações, também responde por crime. É a corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal. Então, essas são as 3 condutas criminosas que podem ser praticadas. Quero chamar a atenção que o funcionário público ele pode responder por esse crime diretamente, quando, por exemplo, ele mesmo solicita a vantagem devida, ou até indiretamente, quando ele se utiliza de intermediários. Também é possível praticar esse crime, mesmo que fora da função, quando, por exemplo, o funcionário público está de férias, ou está de folga, ou está de licença, ou antes de assumi-la. Pensa na situação em que a pessoa ela já foi aprovada em concurso público, mas ela ainda não foi nomeada ou ainda não tomou posse. É que ela é tão corrupta, tão corrupta, tão corrupta, que ela já está praticando crime mesmo antes de tomar posse, de entrar em exercício. Então, em todas essas situações, o sujeito ativo vai responder por corrupção passiva. Lembrando que a vantagem ela tem que ser indevida. Vamos agora ao crime de concussão. Ele é idêntico. A única diferença é que o verbo é exigir. E o que isso significa? Exigir é mais grave, né, do que solicitar. Aqui o funcionário público, ele busca intimidar o particular. Então a concussão, ela tem um caráter intimidatório, um caráter coercitivo. Nessa situação, pode ser que o particular acabe obedecendo o funcionário público, entregando a vantagem devida, porque ele fica com medo, ele se sente amedrontado, ele se sente intimidado. Então, aqui existe alguma ameaça, ainda que essa ameaça seja velada. Então, aqui comete o crime de concussão, por exemplo, um funcionário público que exige uma vantagem indevida para não fechar um estabelecimento empresarial. Pode ser, então, que o empresário, com medo dessa ameaça, acabe pagando a vantagem devida. Aqui na concussão, se o particular ele obedece ao funcionário público, ele não responde por nenhum crime. O fato é atípico. Aqui, então, na concussão tem que existir uma ameaça. Já foi perguntado no oral do Ministério Público de São Paulo, e se essa ameaça ela for grave, também tem crime de concussão? E aí tem doutrina que diz que não, que se a ameaça ela for grave, aí nessa situação o crime seria o de extorsão. Então tome bastante cuidado, que existe uma certa divergência doutrinária quando a ameaça é grave. Vocês devem ter percebido que a pena do crime de concussão, apesar dele ser mais grave, ela é mais baixa do que o crime de corrupção passiva. E por quê? Porque, há uns anos atrás, o legislador, entendendo que o crime de corrupção passiva era um crime grave, ele resolveu aumentar a pena. Só que, por um descuido, acabou esquecendo de aumentar a pena de concussão. E aí ficou essa incoerência. Acaba que, para o funcionário público, é mais vantajoso exigir a vantagem devida do que simplesmente solicitá-la. Vamos, então, agora à consumação. Tanto a concussão como a corrupção passiva, eles são crimes formais. O que isso significa? Que eles se consumam no momento da conduta, independentemente da ocorrência do resultado naturalístico. Então, se o funcionário público ele exige uma vantagem devida, nesse momento o crime já está consumado, ainda que o particular posteriormente venha pagar a vantagem devida, não importa, o crime já estava consumado lá no momento da conduta. Por isso, preste bastante atenção nessa situação fática que já foi caso concreto aí e é jurisprudência. Se o funcionário público ele exige uma vantagem devida e o particular diz que naquele momento ele não tem dinheiro e combina o encontro dali 3 dias para a entrega da vantagem devida, vamos supor que nesse meio tempo ele comunica à polícia e a polícia presencia o momento da entrega daquela vantagem devida.
Num caso concreto, o sujeito, o funcionário público, ele foi preso em flagrante. Só que a prisão em flagrante ela foi declarada o quê? Ilegal e teve que ser relaxada. Por quê? No momento do recebimento da vantagem indevida, o crime já estava consumado lá em data anterior, há 3 dias atrás. Então, não existia nenhuma situação de flagrante. Por isso que a prisão em flagrante é ilegal. Isso não significa que aquela situação toda não possa servir como prova. O fato de os policiais terem presenciado aquela entrega, isso é prova, mas o que não pode ter é uma prisão em flagrante. Então, para encerrar esse encontro, vou rapidamente colocar para vocês aqui na tela como que esse assunto ele já foi cobrado na banca CESP. Vou colocar aqui 2 assertivas para vocês, que vocês tinham que dizer que se estava certa ou errada. A primeira delas, praticará o crime de corrupção passiva o médico, seja ele servidor público ou não, que em atendimento pelo Sistema Único de Saúde, exigir do segurado quantia em dinheiro para a realização da consulta. Gente, o Sistema Único de Saúde, ele é gratuito. A saúde é direito de todos e dever do Estado. E o Estado acaba prestando de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde. Então, o médico, seja ele servidor público ou não, caso em que ele será equiparado a funcionário público para fins penais, é o artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal, ele não pode cobrar ali para a consulta nenhum tipo de vantagem devida. Nessa assertiva, diz que o médico ele exigiu quantia em dinheiro. Se o verbo é exigir, então o crime é o de concussão. Se essa assertiva está errada, porque o crime não é o de corrupção passiva. Próxima assertiva, o vereador que, em razão do seu cargo, solicitar parte do salário de seus assessores em benefício próprio, praticará o crime de concussão. Está errado também. Olhem aqui, o verbo era solicitar. Acabamos de ver que quando o funcionário público solicita, o crime é o de corrupção passiva e não o crime de concussão. Então, essas 2 questões, elas eram muito fáceis. Foram cobradas pela CESP na prova do TCE Pernambuco em 2017. Então, aqui só pelo verbo você já conseguia ver que as 2 assertivas estavam erradas. Não foi a intenção deste encontro esgotar todo o assunto, mas sim trazer as principais diferenças para aqueles aí que estão estudando para concursos públicos, porque os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública, eles despencam em concursos públicos. Então, aqui eu quis mostrar para vocês que até de uma forma mecanizada, você já conseguiu acertar essa questão só pelo verbo, mas eu quis explicar, trazer exemplos, para que você aprenda a raciocinar, até porque podem vir aí no futuro questões mais complexas do que essas que eu coloquei aqui neste encontro. Bons estudos e a gente se encontra no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar atualizado.